Vamos com o Galo. Henrique André tá na área, ao vivo aqui nos estúdios. Nós vamos falar de Sul-Americana, claro, mas vamos falar também de brasileiro. Porque assim, Henrique, a Sul-Americana de terça-feira é muito importante. É evidente que é muito importante. Galo tá a 2 jogos de jogar Libertadores do ano que vem. Galo tá a 2 jogos de um título continental. Mas esse Galo e Ceará de sábado, 4 da tarde, tem que ser encarado como final de Copa do Mundo. Henrique, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, um abraço pra você, Edu Panzi, pra quem tá acompanhando a nossa turma do bate-bola. É isso, viu, Cirilo? O Atlético pensando na Copa Sul-Americana, mas agora não tem como fugir, né? Tem que focar no Campeonato Brasileiro também. Como você disse, situação complicadíssima. O Galo tem 33 pontos, é o 15º colocado. Tem 2 pontos a menos que o Ceará, que é o adversário. Então a gente pode falar que é aquele jogo de 6 pontos. E o Ceará, o 13º. E tem 2 pontos a mais que o Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Então o Atlético é um jogo, né? A gente odeia falar que é obrigado a vencer, mas no sábado não tem outro caminho para o Atlético para não se complicar mais ainda no Brasileirão. E Cirilo, 11.600 ingressos vendidos até o momento para este confronto, 4 da tarde, claro, transmissão da Itatiaia, na Arena MRV, confronto da 30ª rodada do Brasileirão, então 11.600 ingressos. A gente fala que o foco está no Brasileiro agora, só que o foco do torcedor parece estar também na Copa Sul-Americana. Olha os números. 21.300 ingressos vendidos para o jogo de terça-feira. A gente sabe, tem o problema do dinheiro, o ingresso está caro, ir ao estádio está caro hoje também no futebol brasileiro. Então o torcedor do Galo priorizando este jogo, o segundo confronto da semifinal. Mas é importante também apoiar o time de Sampaoli no sábado por todo este contexto que envolve o Galo até este momento no Campeonato Brasileiro. O time fez uma atividade hoje pela parte da manhã, treino técnico e tático lá na cidade do Galo. O Atlético que ontem deu folga aos jogadores pelo retorno, né, do jogo no Equador. Os jogadores tiveram algumas horas de descanso, se reapresentaram hoje e fizeram esta atividade. E como a gente trouxe até em manchete, o Sampaoli priorizando também as finalizações, né? Porque o Atlético vem com esse problema de gols no ataque, né? O Dudu fez o último gol com aquela assistência do Hulk no jogo contra o Del Valle e a gente quase falou aleluia, né? Porque tinha muito tempo que a gente não via um atacante marcando. Então, o Sampaoli treinando também finalização, pensando neste confronto contra o Ceará e depois, claro, contra o Del Valle. Para esse jogo, não se assuste se a gente tiver mais uma mudança lá no setor ofensivo. Tem que ter. Jogou com um atacante só, né? No jogo agora, o perfil é bem diferente. Vou perguntar ao Edu sobre isso em instantes. Primeiro, Edu, só um parêntese aqui nessa história. Abrimos falando de Sul-Americana. Você citou aí a violência lá de Laú e Independente. Estava conversando com o nosso amigo Thiago Reis aqui. Ele me manda. Tô vendo aqui notícias que vêm da Argentina que dão conta de que... Portão fechado hoje, né? A imprensa da Argentina está noticiando, mas o jogo é no Chile. Portões fechados para a Universidade de Chile e Lanús. Mas sabe o que os torcedores da Universidade de Chile já fizeram com o ônibus dos jogadores do Lanús? Aquela pedrinha, né? Pedrinha, sim, né? Do tamanho desse estúdio aqui, provavelmente. Atacados os ônibus na chegada ao estádio. A informação que vem... Deixa eu até pegar a fonte aqui correta. Ô Cirilo, enquanto você fala, que você procura aí a fonte, é até bom a gente destacar, porque a gente vinha conversando na redação falando assim, poxa, uma final, a Laú vai pra final, não vai ter a torcida no jogo único? Será que a Conmebol vai abrir mão, vai voltar atrás? Depois de uma atitude dessa, com certeza não, né? Tô vendo aqui que a informação primeira é de que não houve ferimentos aos jogadores, também a turma aí do staff da equipe do Lanús, mas a notícia é essa. A responsabilidade é da Conmebol. É claro que é evidente que é. E assim, houve confronto também com a polícia, agressão, a turma também que estava lá trabalhando, é o que está acontecendo aqui no continente sul-americano, torcedores chilenos atirando pedras e outras coisas mais no ônibus do Lanús. Daqui a pouquinho às 7 vai ter futebol. Edu, sobre o Galo... A gente espera, né? Esperamos que tenha futebol. Portões fechados, inclusive, mas a torcida fazendo graça do lado de fora. Ô, Edu, sábado, o Henrique falou dos números aí de venda de ingresso, né? 11.600. 11.600. E para terça-feira, o dobro, quase, de ingressos vendidos. O torcedor tá muito focado na Copa Sul-Americana. E assim, quando você pega a classificação do Galo no Brasileiro, o time é o 15º. Aí você pode me dizer também que o Atlético também tá focado
durante o ano inteiro em qualquer coisa que não seja o Campeonato Brasileiro. Mas a partir de agora, e mais do que nunca, né? O Atlético necessita com urgência de focar 200% no Campeonato Brasileiro. Esse Galo e Ceará do próximo sábado é um confronto diretaço. O Galo ouviu o Vitória reduzir a distância para quem está fora da zona de rebaixamento. Então, não sei se o clima externo está de pouca mobilização, se não entenderam ainda a seriedade do jogo, viu? Entender, eu tenho certeza que o torcedor do Atlético entendeu. Eu sei da dificuldade que hoje é ir a um jogo de futebol, o gasto, o custo que é. Não é apenas o ingresso, que já não é barato, eu não sei qual o valor, o Atlético deve ter mantido a promoção, né, Henrique? Sim. Não está o ingresso mais caro, mas lá dentro as coisas mantêm o preço, né? O refrigerante é o mesmo preço, a pipoca é o mesmo preço, a cerveja, a pizza... E não é um precinho. E é tudo muito caro. Longe disso. Tudo muito, muito, muito caro. O estacionamento é caro, tudo é caro hoje no futebol. Mas o torcedor, ele sabe, ele tem a consciência da delicadeza do momento do Atlético no Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, o próximo adversário do Galo é um confronto direto na tabela, por briga contra o rebaixamento. Mas se você pega o retorno do Campeonato Brasileiro, são 10 rodadas até aqui, já passamos da metade do retorno, o Ceará tem mais do dobro de pontos do Atlético no retorno. O Atlético tem 6 pontos, 20% de aproveitamento em 10 jogos, o Ceará tem 13. O Ceará está com quase 44% de aproveitamento. Você acha que a baixa resposta da arquibancada ela tem a ver com a desmobilização do campo? Porque o time, os números que vocês estão passando aí são números de rebaixado. Eu não entendo nem como falta de mobilização em relação ao elenco no Campeonato Brasileiro. Eu entendo como crise técnica mesmo. O Atlético passa por uma crise técnica no Campeonato Brasileiro e essa crise ela está na Sul-Americana, Cirilo. O Atlético joga uma Sul-Americana ali aos trancos e barrancos. Era para o Atlético ter jogado uma Sul-Americana com muito mais sobras. O Atlético não foi o primeiro do grupo dele. O Atlético foi para repescagem. Ele perdeu jogos aqui em Belo Horizonte, perdeu para o Bucaramanga aqui. Foi decidir nos pênaltis, teve que virar um jogo contra o Godoy Cruz, sofreu um empate depois de um 2-0 com um jogador a mais lá na Bolívia, para o Bolívar, apesar da altitude, isso conta muito, evidentemente, mas a Sul-Americana do Atlético, ela é tão ruim quanto o brasileiro. A diferença está nos adversários. No Campeonato Brasileiro, o Atlético tem adversários muito mais fortes. Na Sul-Americana, não. Então, jogando esse futebolzinho aí do brasileiro, ele está na semifinal da Sul-Americana e há uma vitória de ir para a final. Ok, maravilhoso. Em termos de resultado, cara, é sensacional. O Atlético na semifinal, tendo a chance de jogar uma final de Sul-Americana, pode conquistar a vaga direto na Libertadores, mas não se engane. A gente está falando do resultado na Sul-Americana, que é excelente, porque o desempenho da Sul-Americana, ele é o mesmo do brasileiro. A diferença é só o nível técnico das competições. Quem está do outro lado, né? Exatamente. O Ceará é o nível dos times da Sul-Americana ali e melhor do que muitos deles. Eu tô para te dizer que é mais organizado que a maioria do que o Galo enfrentou. E um monte. E esse Ceará jogando fora do Castelão, ele engrossa, tá? Não é simples, é um time que tem um ótimo contra-ataque, joga fechadinho, sem nenhum constrangimento, vai quebrar a bola para centroavante, vai buscar os pontas, o jogo pelo lado, as costas da linha defensiva do Atlético. Então, você, torcedor, que ainda está em dúvida se ir ou não na Arena MRV no sábado, esse jogo é tão importante quanto o da próxima semana da Sul-Americana. Ganhou 3, né, Cirilo? Ceará é o 8º colocado na classificação como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro, tem 14 pontos conquistados. Ganhou 3 jogos. E a gente até fez um comparativo aqui hoje no Rádio Esportes, com a Nath Fiuza, comparando com a campanha do ano passado, com 28 jogos disputados. No ano passado o Atlético tinha 39 pontos conquistados, esse ano são 33. Então são 6 pontos a menos do que tinha no ano passado, quando na última rodada brigou para não cair e com aquele gol do Rubens acabou escapando. Mas também cabe lembrar que a régua de corte esse ano ela vai ser bem menor, porque os times que estão lá embaixo estão fazendo uma campanha bem inferior do que fizeram no ano passado. No ano passado teve 2 mata-matas que o Atlético enfrentou na reta final e absolutamente abriu mão do brasileiro. Falou, não tô nem aí pra isso aí. É isso que eu ia falar. E na hora que o bicho pegou, viu que tava 3 pontos da zona. Esse ano é muito pior. A campanha do Atlético esse ano é muito pior porque o Atlético jogou boa parte do Campeonato Brasileiro com força máxima.
A maior parte das partidas. Ano passado não. Teve jogo com 15 relacionados Teve pro jogo. Atlético e Atlético Goianiense na Arena MRV. Eu me recordo, acho que foi num domingo de manhã, num sábado de manhã. Eu comentei esse jogo. O Atlético tinha 14 relacionados. E eram 11, 12 desfalques. Só tinha 3 ou 4 no banco, sabe? Era um negócio de louco. Era 3 ou 4 e os goleiros só. Exato. E contra o Atlético Goianiense. E acabou não vencendo o jogo. Não tinha quase ninguém. Uma série de jogadores lesionados. Teve Copa América que desfalcou o Atlético. E depois, na reta final, as 2 Copas, o Atlético foi até a final. E aí não tinha muito o que fazer. Você tá caminhando, você tá indo até a final. Você olha pro brasileiro e fala, pô, aqui tem rodadas para eu recuperar. Na Copa eu não posso. A Copa eu perdi, eu tô eliminado. E não dá para julgar. Agora, esse ano é muito pior. Esse ano o Atlético usou força máxima e mesmo com o time titular, é um vexame a campanha no Campeonato Brasileiro. Gente, o Atlético vai jogar uma final de campeonato sábado. Ponham isso na cabeça. E o adversário, ele faz um retorno muito melhor do que o Galo. Não pensem que vai ser um jogo fácil. E o Atlético precisa, para ontem, somar 3 pontos. Vem aí uma reta final de Campeonato Brasileiro pesada pro Galo e começa com esse Galo e Ceará. Só a vitória interessa e fim de papo no sábado às 4 horas na Arena MRV. Vamos lá, o Patrick, volante, né, que foi envolvido naquela troca da venda do Paulinho ao Palmeiras, veio com o Gabriel Menino pro Atlético, estava vivendo um momento muito bom e justamente contra o Ceará, depois do jogo contra o Ceará, em 1º de junho, vitória do Galo, a última como visitante no Brasileiro, o Patrick foi diagnosticado com uma lesão na coluna. Então, desde então, não joga, não atua pelo Atlético. Ele vem fazendo uma fase final de recuperação, está na transição física e em breve será opção para o Sampaoli. E ontem, Cirilo, a dona Vânia Maria, que é a mamãe do Patrick, ela estava ligada lá nas redes sociais e um torcedor falou assim, caiu de moto, né? A gente ouviu muito isso, que a lesão do Patrick é que ele caiu de moto. Então ela foi lá na rede social e falou, não tem nada disso de caiu de moto, isso é fake news, essa lesão dele não tem nada disso. Então informação aí da dona Vânia de que o problema do Patrick foi outro na coluna e já vai ser opção para o Sampaoli. Desfalque para esse jogo contra o Vozão é do Fausto Vera, que está suspenso no Brasileiro e também na Sul-Americana. Vai ter uns dias de descanso o Fausto Vera. Ficou fora já, né? Já. E fica fora do fim de semana também o Fausto Vera. O Patrick teve uma lesão que o fez perder muito tempo da temporada, né? E justamente no momento em que ele estava ganhando confiança, Edu, já trocou de treinador no meio dessa história aí toda, né? E o Patrick continua lesionado. Tomara que retorne, assim. Confio muito no Patrick como uma boa opção pro meio-campo do Galo. Foi uma solução que o Cuca meio que ignorou por muito tempo e apareceu como um nome com potencial, com talento para fazer parte do elenco atleticano. Ele é muito talentoso, né? Veio da base do Palmeiras, que é uma base de extremo sucesso, mas ele já chegou com problema. Ele demorou a estrear. Depois o Cuca não acreditava no futebol do garoto. E aí ele entrou, me recordo, no Clássico, né? Sim. Foi no Clássico, no segundo tempo, jogou muito bem, num Clássico que o Cruzeiro era melhor, e aí o Cuca começou a dar chance e veio a lesão, né? Veio esse problema e desde então ele não joga, não atua, mas o Sampaoli ganha uma boa opção. Duas, né? Porque tem o Alexander também. Não, o Alexander nem se discute. Que nem jogou, né? Já tá liberado, não atuou lá no Equador, mas também é uma opção de meio campo. O Alexander é a cara da ideia de jogo do Sampaoli. O cara que se encaixa perfeitamente. Eu acredito que o Patrick também, tá? O Patrick tem muita qualidade, jogador com porte físico, pode ser uma peça importante pro Galo nesse restante de temporada, porque vai precisar de todo mundo, tá, gente? Goste ou não você, torcedor do Atlético, goste você ou não do Fausto, do Rony, do Igor Gomes, quem mais aí? Se eu fazer uma lista, vai sobrar uns 5, né? A galera fala mal de todo mundo. Todos eles vão ter que ser utilizados, todos eles vão ter que jogar, então é muito melhor você deixar para vaiar lá no final do ano, para exigir saída, deixa para exigir lá. É melhor quando o cara é mediano e não tá bem, incentivar. Porque se você já não acha ele bom, ele já não vive um bom momento, ele entra em campo ainda é vaiado, aí é para acabar. Então é entender o momento, incentivar e lá no final, cobre. Tem que cobrar mesmo, mas deixa pro final.